dia, bom dia. Está chovendo aqui, chovendo bastante, né? E o tempo está bem fechado, mas eu precisava gravar essa mensagem antes de eu continuar a viagem. Acordei cedo e estava meditando numa palavra para você, mulher fora do comum, mulher que tem um brilho raro, mas que ou está esquecido ou está sendo ignorado, certo? E eu quero falar com você nesta manhã. E eu montei um conteúdo, já até postei hoje no meu grupo de Mulheres Fora do Comum, mas eu quero falar um pouquinho sobre a série Batalhas da Mente, em que mulheres cristãs em especial, muitas vezes elas escondem essa dor, elas escondem esse sentimento por tabus, por crenças, por costumes, né? Não querem falar sobre isso, têm medo do que vão pensar sobre si, têm medo do que vão falar sobre você. Então, nós vamos fazer uma reflexão nesta manhã. Hoje vai ser um videozinho aqui de uns 7 minutos, tá? Trazendo essa reflexão, ok? Então vamos lá, batalhas da mente. Deixa eu colocar aqui porque, meninas, eu não sei vocês, mas eu amo meditar ouvindo um instrumental. É muito importante para mim ter um ambiente favorável. Olha só que lugar que eu tô. Estou em Tampa hoje, nos Estados Unidos, aqui na Flórida. E tá chovendo, mas eu vim aqui para esse ambiente. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, olha a vista. Meu quarto é bem ali. E eu vim aqui, ó. Tá chovendo, tá vendo? E eu tô sem meus equipamentos de gravação, então tá aqui meio improvisado aqui um espaço para gravar. Oi, deixa eu cair, não cai não. Ok, então vamos lá. E a nossa série Batalha da Mente, você pode acompanhar todo fim de semana. Eu vou estar postando algo, apenas aos fins de semana, para não ser enfadonha e não cansar. E o nosso tema de hoje da série Batalhas da Mente é a vergonha, quando a ferida se torna identidade. Ai, que lindo passarinho. A vergonha. Então, o tema de hoje é a vergonha, quando a ferida se torna identidade. Bom dia, mulheres fora do comum. Um ótimo domingo para você, um domingo abençoado, próspero e cheio de paz. Agora aqui são 5 para as 8 da manhã. Aliás, quer dizer, meu relógio é 5 para as 8, mas esse aqui tá dizendo que são 7h59. Paraná já são 8h59 da manhã. E nós vamos falar sobre este assunto maravilhoso. Você já percebeu que existem muitas mulheres que Deus já perdoou, mas ela ainda vive, ela não conseguiu ainda se perdoar? E ela vive se culpando, ela vive envergonhada? Você conhece ou você é essa mulher? Mulheres que entram na igreja sorrindo, mas carrega uma vergonha silenciosa. Vergonha do passado, vergonha dos erros, vergonha do divórcio, vergonha de abusos que sofreram, vergonha de não serem a esposa, a mãe, a filha que imaginava ser. A vergonha, ela é uma prisão invisível, nem você, nem eu vejo. Ela não apenas faz a mulher esconder o que fez, ela faz a mulher esconder quem ela é. Exato. Mas eu quero falar para você agora o que a Bíblia nos ensina. Vamos lá? Depois que Adão e Eva pecaram, a primeira reação deles foi o quê? Vamos ver. Não foi pedir perdão. Não. Foi esconder-se. Exato. Por quê? Olha só, Gênesis 3:10 diz assim, ó: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu,
e escondi-me. Lembra-se, Deus pergunta a Adão, onde você está? E a resposta de Adão não foi, estou aqui, Senhor, à sua direita, à sua esquerda, estou atrás da árvore. Não. Ele disse, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondido. O pecado trouxe culpa, ok? Mas foi a vergonha que os fizeram se esconder, fugir da presença de Deus. E quantas mulheres ainda fazem exatamente isso? Continuam da igreja, mas o coração permanece escondido. Agora eu quero mostrar para você o que a neurociência nos mostra. Então vamos lá. Nós vimos o que a Bíblia nos diz. Agora, o que a neurociência nos mostra? A neuropsicologia faz uma distinção importante. A culpa diz, eu fiz algo de errado. Mas a vergonha diz, eu sou errada. Eu vou repetir para você. A culpa diz, eu fiz algo de errado. Mas a vergonha diz, eu sou errada. Meu Deus. Eu gostaria de você saber se você percebeu essa diferença aqui. A vergonha deixa de falar sobre o comportamento e passa a falar sobre a identidade. Ela passa a definir a minha e a sua identidade. Percebe a diferença? Então, quando eu sinto culpa, eu busco arrependimento, eu busco perdão. Mas quando eu sinto vergonha, eu me escondo. Por quê? Porque a vergonha fala da minha identidade, ela define quem eu sou, mesmo não sendo verdade. Experiências de rejeição, humilhação, abandono ou abuso podem fortalecer esse sentimento, levando a pessoa a acreditar que não é digna de amor ou de aceitação. Então, olha só, o que eu mostrei para você até esse momento? O tema, a vergonha, quando a ferida se torna identidade. O que a Bíblia nos mostra? Vimos aqui o exemplo de Adão e Eva, quando Deus pergunta aonde vocês estão logo após eles comerem o fruto proibido, aquilo que foi dito para eles, não comam. Eu quero que você entenda que Adão e Eva não tinham fome, pois eles podiam comer de tudo que havia no jardim. Quero que você imagine para o nosso diálogo ficar mais simples, né? Imagine você num pomar, numa roça frutífera, e você tem ali uva, maçã, pera, abacaxi, melancia, melão, banana. E aí tem apenas uma fruta, sabe? Que você não deve comer, que você não deve desobedecer. Só uma. Então não era uma questão de fome, não era uma questão do momento, da situação. Foi uma questão de curiosidade, sabe? De desobediência. E aí, eles foram culpados, eles se sentiram culpados, mas na sequência sentiram vergonha de Deus. Então a Bíblia nos ensina aqui que a vergonha, a culpa, ela mostra a culpa, mas a vergonha nos faz fugir da presença de Deus. Quando nós vamos para a neurociência, agora nós vamos para a forma que o nosso cérebro, ele raciocina, a forma que o nosso cérebro vê. Por quê? Lembre-se, o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário, tá? Então, por exemplo, se você começar a imaginar um sorvete, é muito provável que você sinta até o gosto do sorvete, mesmo nem estando perto. Por quê? Porque o seu cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário, certo? Então, a culpa, ela é o quê? É a reação, é a ação. Ela diz, você errou, você falhou. Então, peraí, eu tenho que consertar, sabe? Quebrei o copo. Ô, mãe, quebrei o copo. Sabe? Mãe, quebrei o prato, a tigela que a senhora gostava. Me desculpa, vou comprar outro e pôr no lugar. Isso é o sentimento de culpa, sabe que fez algo de errado e quer corrigir, certo? Arrependeu-se e corrige. Agora, a vergonha faz o quê? Junta os cacos, bota num saquinho, amarra, joga no lixo.
Esconde. Esconde. Porque agora falou da sua identidade. E aí às vezes você diz, eu sou uma desastrada, eu sou muito burra, eu sou uma incompetente, eu tenho o dedo podre, eu não consigo, eu não posso. Você está definindo a sua identidade a partir de uma vergonha. E talvez você tenha falhado mesmo, talvez você tenha errado mesmo, mas isso não define quem você é. O que define quem você é a sua atitude. Eu escrevi o livro Atitude, Quem Te Desgoverna, e eu falo muito, aliás o assunto é exatamente esse. Se você não tem esse livro, eu te indico adquirir esse livro, manda um direct aí que eu indico para você, eu falo como conseguir esse livro. Mas atitude, quem te desgoverna? Então as atitudes que têm gerado transtorno, têm gerado agitação, tribulações na nossa vida, são aquelas que nos desgovernam, que nos levam para aquilo que não deve ser. Então é só para você entender como o nosso cérebro funciona, ok? Então a diferença entre sentir vergonha e sentir culpa é o que ela define dentro de mim, o meu cérebro. Ao sentir culpa, ele sabe que fez algo de errado, mas ao sentir vergonha, você diz, eu sou errada. Muito cuidado. Mas o que é que Deus faz? O que é que Deus faz? A minha missão aqui hoje é dizer para você que tem uma solução. Às vezes, tem alguém dizendo, você está orando pouco, você está lendo a Bíblia pouco. Não. Aquele homem, o eunuco, ele estava lendo a Bíblia. Se você não conhece esse texto, depois manda um direct que eu cito para você. Mas o eunuco estava lendo a Bíblia. E Deus traslada Filipe e leva-o até o eunuco. Por quê? Aí quando Filipe já diz assim, ei, ele entendeu a missão. Ei, você está entendendo o que você está lendo? Ele diz, como eu posso entender se não tem quem me explique? Às vezes você até está lendo a Bíblia, às vezes você está até orando, mas não está alcançando o que você está buscando, não está entendendo, não está compreendendo. E quanto mais você ora, quanto mais você é, mais culpada você se sente, porque você está orando com a mentalidade de vergonha e não com a mentalidade de autorresponsabilidade. Falhei, Senhor. Observe, eu quero que você se lembre também de Davi. Davi, ele falha quando ele manda fazer o censo, né? Ele ali faz para saber quanto povo ele tinha, ou seja, ele sempre confiou em Deus. Em algum momento ele deixou, com a sua atitude, parecer que não confiava em Deus. Ele entra no santuário adentro. Ele não podia fazer isso, ele poderia ser morto, mas Davi assume, ele não está com vergonha, ele tem responsabilidade. Ele chega e fala assim, Senhor, fui eu quem pequei. Então, por favor, puna mim. E aquela atitude de Davi de reconhecer a sua falha, de ser autorresponsável, faz com que a mão do Senhor cesse de matar aquele povo, mas também não pune, não mata Davi. Por quê? Porque a atitude dele governou, trouxe o seu juízo ao lugar. Então, o que Deus faz conosco? Deus está pronto a nos perdoar quando nós reconhecemos, não quando nós nos vitimizamos. Ai, Senhor, mas eu só fiz isso porque ele fez tal coisa. Mas eu só fiz porque... Não. Sem vitimismo, sendo autorresponsável. Senhor, eu falhei. Eu poderia ter controlado a minha língua, Senhor. Eu deveria não ter gritado, Senhor, mas eu gritei. Então, agora eu tenho consciência de que eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter falado diferente, eu deveria ter agido diferente, mas não agi, Senhor. E agora eu estou diante de Ti pedindo, perdoa os meus pecados. Perdoa a minha ação, perdoa aquela palavra e me orienta, Pai. Me direciona no caminho que eu devo andar. Quando Adão tentou se cobrir com folhas, meu Deus, isso aqui é muito forte. Quando Adão tentou se cobrir com folha, Deus providenciou vestes. Meu Deus. Aleluias. Gênesis 3, 21. O Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Que cena linda. O homem tentou esconder sua vergonha. Tentou se esconder da presença. Mas ele estava nu. Ele estava descoberto.
Ele estava despreparado. E quando ele assume diante de Deus, eu tive medo. Eu tive medo, eu tive vergonha porque eu estava nu, Senhor. E aí Deus pergunta: Adão, você comeu do fruto? Ele Senhor. A mulher que tu me deste, ele ainda culpa a mulher. Me deu e eu comi. Deus faz para ele vestes e para ela. Cobre a sua nudez, cobre a sua vergonha. E essa atitude, ela nos aponta para Jesus. Na cruz, Cristo, ele não apenas perdoou os nossos pecados, mas ele levou sobre si a nossa vergonha para restaurar a nossa identidade. Este sacrifício que você está fazendo de se culpar, de se martirizar, de ficar se vitimizando, de se colocar como pequenina, como inferior às outras pessoas, está errada. Se você se arrependeu, ele disse assim para a mulher que foi pega em adultério: vai e não peques mais. Para a mulher que confiou no Senhor, ele disse: mulher, a tua fé te salvou. Para a mulher que se humilhou debaixo da mesa, ele disse: nem Israel vi tamanha fé. Quando ela falou para ele: Senhor, mas os cães vivem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quando a mulher derramou, lavou seus pés com lágrimas e secou-lhe com seus cabelos, aquelas pessoas à mesa a criticaram e a condenaram, mas Jesus disse: eu já cheguei na tua casa e você não me deu um ósculo santo, não me deu água para lavar os pés, mas esta mulher me ungiu, lava os meus pés com lágrimas e seca com seus cabelos. Esse é o Cristo. Esse é o Cristo que me libertou. Eu me emociono porque Ele é tão grandioso. Ele é tão grandioso que o que eu e você precisamos é parar de nos escondermos da presença e nos apresentarmos e dizermos para Ele. Responda para Jesus. Qual é a vergonha que ainda faz você se esconder? Foi uma palavra dita na infância? Foi um pecado do seu passado, uma rejeição, uma falha? Mulher fora do comum, hoje Deus não pergunta para te condenar. Ele pergunta, como perguntou a Adão: onde você está? Onde você está? Porque Ele deseja exatamente, Ele deseja encontrar você onde exatamente a vergonha tentou te aprisionar. E eu quero orar com você nesta manhã. Feche os teus olhos, onde você estiver. Você pode repetir as palavras, o que eu vou dizer, ou você pode fazer a sua própria oração, a sua própria conversa com Deus neste momento. Vamos orar. Pai amado, hoje entrego ao Senhor toda a vergonha que tenho carregado, as palavras que me marcaram, os erros que ainda definem minha identidade, as lembranças que insistem em dizer quem eu sou. Ensina-me a enxergar minha vida pelos teus olhos. Que minha identidade esteja em Cristo e não nas minhas feridas. Eu recebo a tua graça, o teu perdão e a restauração que somente o Senhor pode realizar. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Desafio para a sua semana. Sempre que a vergonha disser, você nunca será suficiente, responda com a palavra de Deus. Assim como Jesus fez quando o Satanás foi lá tentá-lo, responda. Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se você ainda não aceitou a Jesus, levante a sua mão agora e diga: Pai, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu renuncio agora os desejos da minha carne. Eu renuncio neste momento aquilo tudo que eu tenho permitido tomar conta de mim e te aceito. Salmos 34:5. Eu deixo para você, mulher. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão vergonha. Escreva agora e põe na sua geladeira, no seu espelho, onde você quiser essa frase. A mente pode ter sido ferida pelas experiências da vida, mas a palavra de Deus continua sendo o lugar onde a identidade é restaurada. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Tenha uma semana próspera, cheia da presença de Deus. Um grande beijo. Você é uma mulher fora do comum, pronta ou se preparando, ou se não sabe ainda, Deus vai te usar para transformar, para libertar gerações futuras. Vem com a gente e não perca a série Batalha da Mente.